Palácio Nacional da Ajuda. Aproveitando aí, né, a visita logo ao lado, que é o Museu do Tesouro Real, é interessante também conhecer esse local, que é o Palácio Nacional de Ajuda. O local foi o antigo Palácio Real e é considerado um monumento nacional. Um magnífico museu e o único palácio visitável em Lisboa, que ainda conserva todo aquele modo fidedigno de disposição e decoração das salas ao gosto do século XIX, que era na época chamado de aposentos dos monarcas e a sala do trono. O local não pode ser filmado. Em alguns pequenos instantes eu consegui fazer umas pequenas pinceladas só para ter uma ideia de como é esse palácio, mas ele pode ser todo fotografado. Por essa razão, eu fiz uma sequência de fotografias para que pudessem acompanhar. Ele está situado ao lado da Covina da Ajuda, com uma vista deslumbrante sobre o rio Tejo. E esse palácio integra a coleção de artes decorativas do século XIX, do século XVIII, a ourivesaria, tapeçaria, mobiliário, vidro, cerâmicas, como coleções de gravuras, esculturas, pinturas, com obras de autores como El Greco, Jericó ou Moroni. Sua construção teve início no final do século XVIII, meados de 1795, para substituir a Real Barraca, que era o Paço Real, como era chamado por ser de madeira. O projeto inicial, da autoria de Manuel Caetano de Souza, sofreu uma alteração profunda com o novo projeto de 1802. Esse local, que tem uma inspiração neoclássica de autoria do arquiteto Francisco Xavier Fabri e José da Costa e Silva, foi habitado com várias interrupções, tendo ficado em vários momentos inacabado. Ele funcionou como paço real com o rei Dom Luís I, que viveu de 1838 a 1889, que ali se instalou definitivamente a partir de 1861. No vestíbulo, merece destaque ainda os 47 estátuas assinadas por artistas portugueses. Foi um edifício oficial da família real portuguesa a partir do reinado de Dom Luís I, e no seu reinado, que foi de 1861 a 1869, e foi posteriormente de forma continuada até o final da monarquia em 1910, e foi instaurado assim a República. Mas foi após 1862, com o reinado de Dona Maria Pia de Saboia, que nasceu em 1847 e morreu em 1911, que esse palácio ganhou uma vida bem renovada. A disposição e a decoração das salas ficou a cargo então do arquiteto, fotógrafo e arqueólogo Joaquim Posidônio da Silva, ele que viveu por 90 anos de idade, nasceu em 1806 e morreu em 1896. Essas novas reformas, elas tinham o objetivo de acompanhar as novas normas de conforto e higiene. Passou a ser características da segunda metade do século XIX. E é interessante também dizer que nasceram neste palácio os príncipes Dom Carlos, 1863 a 1908, e Dom Afonso, de 1865 a 1920, que foi o período de vida e morte dos dois. E é neste palácio que eram reunidos conselhos de Estado, realizavam-se cerimônias de corte, grandes bailes, aqueles banquetes que já foram vistos em muitos filmes, né, que retratam os tempos passados. Vale destacar ainda que
O rei Dom Carlos, né, que ele reinou Portugal até 1908, que foi a data do seu falecimento. Ele reinou de 1889 até 1908, e, e ele que veio morrer ali no Terreiro do Paço, que hoje é chamado ali da Praça do Comércio, próximo ali da Rua Augusta, no dia 1/2 de 1908. Ele foi assassinado junto com seu filho, que era o príncipe herdeiro Dom Luís Felipe, e a sua morte acelerou o fim da monarquia constitucional à época em Portugal, 2 anos antes da instauração da República. Logo após a sua morte, o seu segundo filho, Dom Carlos I, foi aclamado rei e foi aclamado como Dom Manuel II. E em 6/5/1908 que foi feita a data dessa aclamação, sendo ele o último rei português antes da implantação da República. Foi instaurada em 1910, momento em que toda a família real foi exilada, o palácio foi fechado e sendo aberto ao público, como museu em 1968, conservando ainda hoje à disposição a decoração, os aposentos tipicamente dos séculos da realeza, como pode ser visto aí em todas essas imagens. Essa aí era uma cozinha que fazia o, todas as comidas, lavar as pratarias, fazia a preparação, os banquetes que serviam essa realeza. Eu sempre digo que fazer viagens nesse sentido, eu chamo de viagens culturais, onde você vai visitar lugares que realmente fizeram história e que fazem parte do contexto daquele local a ser procurado, não importa o país que você vá. Então tem que aproveitar e fazer com que você usufrua desses momentos. Tem, tem essa visita aí no Palácio Real, é o Palácio Nacional de Ajuda, e logo ao lado é o Museu do Tesouro Real. E muitas das vezes as pessoas passam por Portugal, passam por Lisboa e não fazem essas experimentações. Um custo muito alto de uma viagem para você atravessar o Atlântico, e você não faz um estudo de terreno para que você possa verificar se quais lugares que vão ser interessantes para você trazer consigo de bagagem. Assim como outros, você pode frequentar gastronomia, etc., mas, se possível, incluir alguns desses lugares para que possa ter aí na sua história de vida essas passagens. Logo em seguida, nós vamos ter a imagem dos lugares mais bonitos que eu achei desse local, que é onde era o banquete. A mesa está toda preservada, pelas salas dos jantares. Eu consegui fazer um pequeno vídeo bem curto para mostrar quanto isso era tão a grandiosidade, né, desse local. Vejam só que disposição, as cadeiras, imagina as pratarias que existiam, os eventos que ocorriam nesse lugar, e muito bem preservados e com essa disposição toda bem, bem de época, né? Então não deixem de fazer esse lugar também na sua rota. Se você tiver um dia, tiver essa oportunidade de vir, e se você não tem, assistam, vejam e percebam, traga essa percepção, que é você adentrar na história e conhecer um pouco disso tudo. Não só desse lugar, como também de outros que oferecem a bela Portugal. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.